Todos os obstáculos que você tiver na sua vida, agradeça, abrace-o, porque realmente o seu propósito de vida está neles. Porque quando a gente entende o porquê das coisas, e não, aliás, o pra quê e não o porquê, com certeza você vai entender o sentido da sua vida. Não reclame por nada, porque tudo um dia vai fazer sentido para você. Olá, povo de Deus! Bem-vindo a mais um Éfata. E hoje eu trago uma coisa mais leve, muito interessante, para vocês ficarem plenas, a autoestima perfeita. Eu estou com a Luana Souto, gente. A Luana, eu posso dizer que é o meu salão de preferência. A Luana, ela é administradora, ela é psicóloga e empreendedora. Luana, tudo bem? Cris, prazer. Gente, estar aqui para mim é um privilégio. Porque eu conheço a Cris não só como cliente, mas como mulher, né? Oh. E assim, nós desde o começo nos inspiramos muito uma na outra, né? Por nossas histórias, por compartilhar um pouquinho dessa história uma com a outra. E estar aqui, com certeza, é um prazer enorme, viu, Cris? Vai ser muito bom poder compartilhar da minha história com vocês. Né? Que inclusive é uma das primeiras vezes, viu? É porque você mora no meu coração. Eu sempre te admirei muito. A primeira pergunta que eu vou te dizer, né? Luana, eu queria saber, eu sempre te admirei pela beleza, pela forma que você trata seus clientes, pela forma humana. Sim. Sabe, eu me sinto muito acolhida. É como se fosse a extensão da minha casa, no seu salão. Sim. E aí eu queria que você me dissesse quem foi a Luana criança, onde você nasceu, esse seu sotaque lindo. Cris, assim, olha, é interessante porque eu tenho certeza que eu tenho uma história que pode ajudar pessoas em vários momentos diferentes, sabe? E poucas vezes eu compartilho os detalhes dessa história. E eu acho que tudo tem o seu momento certo, né? Um propósito. E eu acho que hoje aqui talvez até seja um desses propósitos, que é contar um pouco dessa história, né? Diz que quando nós somos adultos, nós temos sempre uma criança interna na gente. A psicologia diz isso, né? Independente de abordagem. E eu digo que eu tenho muito dessa criança em mim, porque eu tenho uma história que eu jamais voltaria atrás em nada para mudar o que sou hoje. Porque eu acho que fez muita diferença na minha vida. Mas, com certeza, não foi fácil. E muitas pessoas que olham hoje pensam assim, poxa, como a Luana tem sorte, como ela tem sucesso no que faz, como ela é bonita, como ela é bem-sucedida, né? Mas nós temos alguns caminhos na vida da gente, alguns obstáculos, né? Que a maioria de nós passamos e que a maioria dos telespectadores não podem ver, né? Então, acho que o que eu sou hoje, esse ser que cuida das outras pessoas, que se preocupa de como deixar à vontade as outras pessoas, está na minha infância. Né? Eu sou paulista, do interior, gente, de São Paulo, que é Bauru. E ali eu vivi minha infância mais ou menos até meus 13 anos, em Bauru. E eu fui criada pelos meus avós, né? Meu avô e minha avó materna. Então, eu tenho eles, assim, como pais. Que coisa linda. Mas meu avô faleceu cedo e a minha avó sempre foi a mentora, sempre foi o nosso braço direito, esquerdo, o nosso direcionamento. Era uma mulher muito guerreira, né, acima do tempo dela, porque quando a gente fala aí de uma senhora que hoje ainda é viva e que tem seus 86, 87 anos... Lu. Ela vinha de uma época em que as mulheres não tinham tanto espaço no trabalho, né? Não tinha aquele empoderamento dentro da família como é hoje. Mas ela era essa pessoa desde sempre, né? Ela sempre nos ensinou, a mim, aos filhos, às filhas, né? Que a mulher precisa ter um espaço importante, principalmente na educação, no estudar. Então, ela era pedagoga, psicóloga e professora. E muito humilde. Minha avó. Que coisa linda, porque há muito tempo você tem mais de uma profissão, né? Eu tenho. Eu sou formada em administração e sou formada em psicologia, né? Na área cognitiva comportamental. Que coisa linda. Eu atuei 5 anos, né, nessa área, assim, era minha paixão. E depois eu saí um pouco da psicologia do consultório e fui para psicologia humana, né? Com as clientes. Mas isso não foi por acaso, né? Então, quando eu era criança, eu fui criada pelos meus avós. E eles eram muito humildes, né? Classe média, média baixa. E nós passamos muitas dificuldades, como muitas famílias. E eu amadureci e cresci muito dentro dessas dificuldades, né? Hoje, quando eu olho
o sucesso que minha empresa se tornou, quando eu olho para mim, quando eu olho para minha família, eu digo, Deus, você foi muito bom, muito além daquilo que eu acho, não diria que eu acho que eu merecia, porque eu acho que eu merecia, acho que mereço, mas além daquilo que eu sonhei, né? Perfeito. Porque quando você pensa numa menina pobre do interior de São Paulo, hoje está aqui em Fortaleza, ter tido empresas no Maranhão, ter tido empresas em grandes capitais, crescer, né, ter um nome forte naquilo que se faz, no propósito, ter me formado em 2 graduações, então, assim, foram muitas dificuldades até aqui, né? E eu, quando criança, era uma criança muito sonhadora. Eu lembro que eu andava, assim, nas ruas de Bauru, 12, 13 quarteirões para ir para minha escola, né, que era uma escola estadual. E aí eu falava com uma grande amiga de infância. Eu dizia, um dia eu vou na tua casa, eu vou com um carrão te buscar. Você vai ver, eu vou ser muito bem sucedida. Ela ri e diz assim, ô amiga, você é tão fofa. Ela, mas tomara, né, que a gente tenha pelo menos um carrinho para andar. E aí a gente ia sempre conversando sobre os sonhos. E eu sempre tive muitos sonhos. Que né? linda. Lu, meu pai, quando era vivo, ele dizia assim, filha, sonhe, mas sonhe grande. Porque o sonho pequeno é muito mais fácil de ser conquistado. Tem que sonhar e sonhar grande. E agora você fez eu me lembrar dele. E deixa eu te perguntar, então, a sua avó ainda é viva? É viva. E são quantos irmãos, Lu? Eu não tenho irmãos. Na verdade, eu tive, né, que eu acho que é uma história depois que a gente vai chegar aqui com o tempo, é o meu irmão, que era o meu único irmão. Ele estava com quase 18 anos quando ele cometeu um suicídio. Né? Então foi aí uma das grandes perdas na minha vida, né? Além do meu avô, depois eu tive a perda dele. Antes de você se formar? Antes, eu estava me formando, na verdade, eu já estava me formando na primeira faculdade, depois fiz a outra. E ele morava comigo, ele era como um filho, né? Nós não fomos criados pela minha mãe. Ela hoje é uma mulher que eu cuido, uma mulher que eu respeito. Coisa linda. Mas o amor de mãe eu construí pela minha avó. Né? Eu acho que todas nós, enquanto mães, como mulheres, nós erramos, né? E o perdão, ele é importante para todas nós, né? Sim. Então, eu sempre digo, eu perdoo a minha mãe todos os dias pelos erros do passado. Que coisa linda, amiga. Mas nós construímos elos com pessoas que nos dão a mão, que nos dão força para alguns momentos das nossas vidas. Sim. E eu tive muito isso com a minha avó e com a minha tia, filha mais nova da minha avó, né? Que foram mães para mim, que me direcionaram no caminho certo, que se preocuparam e cuidaram muito de mim no momento em que a minha mãe biológica estava ausente, né? E assim foi meu irmão também, como ela era muito jovem quando nos teve, e logo depois teve meu irmão com 8, 9 anos de diferença. Então, nós tivemos aí um distanciamento da mãe biológica, mas tivemos uma conexão muito grande de amor, de respeito, de carinho que nós tivemos pelos meus avós, né? Que referência linda, né? E é uma grande referência, né? Minha avó, ela é uma referência como mulher, como mãe, como avó, como uma pessoa religiosa que hoje, lindo. Apesar do Alzheimer, ela só não esquece os textos, ela só não esquece a Bíblia, ela é muito religiosa, ela reza de uma forma que eu sempre brinco, né? A minha tia fala assim, ela não vai lembrar de rezar para você. Mas, por incrível que pareça, nossas fotos estão lá na bibliazinha dela e ela sempre reza. Que coisa. Então, assim, ela nos deu um direcionamento muito importante dos valores, da direção, né? Então, esse meu irmão, né, quando estava mais ou menos com uns 6, 7 anos, acabou vindo de alguma forma quando eu ainda tinha meus 15 anos, morava só já, né? Trabalhava já desde os meus 14. Eu lembro que a carteira de trabalho saiu, eu já tinha carteira de trabalho. Tu sempre foi assim, né? Sempre. Eu digo assim, ligada nos 420, e eu vou te dizer assim, eu tenho muito orgulho de você, porque você sempre teve uma energia muito positiva. Vai dar certo, eu vou ter um projeto aqui, tem uma coisa ali. Sempre. E é assim mesmo. Eu aprendi, assim, com esses anos de dificuldades, quando eu passei essas dificuldades, que tudo tinha uma saída, né? Sabe aquela história de que quando você acha que não tem mais saída, Deus vai lhe dar um direcionamento? E comigo sempre foi assim. Desde quando eu fiz faculdade, que minha família falava, olha, Luana, vai ser muito difícil, você vai ter que passar numa federal, não dá para pagar faculdade. Então, eu passei numa federal. Inicialmente, não era para um curso que eu queria fazer, mas eu fiz, né, para ter trabalho, para conseguir crescer. Depois, fiz faculdade, a minha segunda faculdade foi particular, e eu tinha que pagar aquela faculdade, Nossa. Eu tinha que trabalhar muito. E eu acho que essa minha vontade de viver, de crescer, nunca teve muito a ver só com ser bem-sucedida para entender o espaço que eu deveria ter na sociedade. Mas sempre foi com a intenção de
me fazer melhor, de me fazer crescer e de entender que eram desafios. Então, às vezes, eu ficava super apertada. Meu Deus, como eu vou pagar a prestação da faculdade? Eu vou ter que sair. Eu arrumava bicos de trabalhos e trabalhava excessivamente. Acho que é por isso que eu sou uma compulsiva por trabalho, né? Já melhorei muito. Faço tratamento por isso, viu, gente? Percebi já. Já todo mundo percebe, mas estou muito. Gente, eu estou melhor. Ótimo. Estou em processo constante de mudança. A gente vai já falar sobre isso. Eu queria que tu falasse... Você é casada. Sou casada. Com o Neto Santos. Neto Santos. Aí você tem o Pedro Guilherme e a Letícia. Eu tenho o Pedro, que tem 21 anos. Tenho a Letícia, que tem 7 anos. Então, assim, eles estão em momentos diferentes, mas em momentos maravilhosos, né? O Pedro já está na faculdade. A Letícia aí está saindo do ano 1, né? Vai engrenar e vai ingressar na escolinha maior, né? E são filhos que eu merecia, assim, porque são filhos amorosos, carinhosos, dados por Deus. E sempre foi um sonho, né? Amém. Eu poder ter filhos, poder ter uma família. Né? Ser mãe, solo, né, também. Eu, na verdade, quando eu encontrei o Neto, eu tinha certeza que ele era a pessoa certa para mim. Eu vi, eu tava lendo um pouquinho, acho que um programa que tu gravou. Nós fizemos, nós dois, né? Até que a Morte nos separe. Era um podcast. Pois conta pra gente, eu achei interessante. Assim, eu tive 3 relacionamentos longos, né? Durante a minha vida toda, até conhecer o Neto. E relacionamentos que eu cheguei a noivar, passaram alguns anos juntos, né? E, de repente, eu saio de um relacionamento onde essa pessoa que eu estava não queria ter filhos. Ele queria ter uma vida mais solta, ele queria ter filhos mais pra frente. E o meu ideal, pela história de vida que eu tenho, a minha criança interna, sempre quis ter família. Sempre quis realmente ter filhos, sempre quis ser dona da minha vida, do meu destino, né? Porque eu digo que muitas mulheres se aprisionam muitas vezes pensando que casar é a resolução dos problemas, quando na verdade é só mais uma grande responsabilidade, né? E aí eu saí desse relacionamento e disse, até é muito engraçado, né? Tu diz isso no podcast. Eu disse, olha, eu não vou me enganar mais. Eu não vou entrar em relacionamentos onde eu vou fingir ser perfeita, que eu aceito tudo, e que aí vou esperar o príncipe encantado resolver casar comigo e me dar uma família. Não. Eu vou dizer logo, tenho 30 anos, trabalho, pago minhas contas, sou independente, o que eu quero agora é um homem. Homem com H. Um homem que vai cuidar, prover de uma família junto comigo. E aí minha tia, que sempre cuidou de mim, ela disse, você é louca, tu vai chegar pra um cara e vai dizer, olha, eu quero casar. Ele vai sair correndo. Eu digo, ótimo. Verdade. Se ele sair correndo, é Deus que tá tirando ele do meu caminho. Muito bem. Porque eu não posso mais perder 3, 4 anos. Muito bem. Né? E aí ele ri muito, porque no primeiro jantar que eu tive com ele, né, ele foi, me paquerou muito. Eu tinha saído de um relacionamento, ele também. E aí nessa paquera, né, a gente foi pra um jantar. E aí ele dizendo que foi muito bacana me conhecer, e falando de coisas, de o que idealizava, o que queriam pro outro. E aí eu falei pra ele, olha, deixa eu te dizer, não é pra se assustar não, tá? Mas só pra te dizer, eu tô aqui, mas eu não tô em busca de um relacionamento. Agora, eu tô em busca de encontrar uma grande pessoa pra ter uma vida ao lado. Porque eu sei o quanto eu sou bonita, eu sei das minhas qualidades, mas o que eu quero é casar e ter filhos, tá? Aí acho que o cara diz assim, meu Deus do céu, né? No primeiro encontro, a mulher me diz isso, eu vou sair correndo. Mas por incrível que pareça, ele diz assim, nossa, você é bem direta. Eu digo, olha, sou bem direta, nós estamos nos conhecendo hoje e não diz nada sobre a gente ter algo mais pra frente. Mas você me perguntou e eu quero ser honesta com o que eu tô respondendo, porque isso é importante pra mim. E, Cris, por incrível que pareça, em 4 meses eu estava casada de aliança no dedo, papel passado e dentro da minha casa. Olha aí, viu? Quando viu Deus como dá manda... certo? É pra ser. E tá até hoje. Exato. Estou até hoje, 10 anos. Eu acho, não. Eu tenho certeza. Porque quem acha, não acha nada. Eu creio veemente que Deus envia. Eu acredito muito. Até porque, assim, eu sou aquela pessoa onde eu chego chegando, chego falando. Se prender minhas mãos, eu não falo, né? Italiana pura. Italiana total. E meu marido já é aquele cara mais tímido, mais centrado, mais equilibrado, né? E nós somos totalmente diferentes em termos de personalidade, mas eu precisava de alguém para apagar o meu fogo. Sim. E alguém para eu acender uma chama. E eu acho que meu marido ele veio nesse momento em que eu estava muito determinada,
Porque hoje eu até digo para as minhas clientes, que são muitas mulheres, né? Eu digo, gente, existe sempre uma tampa para a panela. Essa história de que não tem mais homem, não tem ninguém querendo nada sério, não existe pessoas honestas, não existe pessoas boas. Existe muitas pessoas existem. A questão é de como nós estamos abertas a receber o amor do próximo. Até encontrar o homem certo, eu digo às minhas clientes, não vai ser no lugar errado. Não vai ser no momento errado. Às vezes nós estamos em busca desesperadora por algo e estamos procurando de forma ansiosa e no lugar errado. Então, quando eu decidi isso na minha vida, e desde sempre eu tive muita maturidade, né, porque eu fui sozinha por muitos anos, apesar do aconchego da minha avó, da minha tia, das pessoas que me ajudaram, mas eu sentia um vazio em alguns momentos de não ter um pai presente, de não ter uma mãe presente. E passei algumas dores sociais, inclusive. Eu imagino, principalmente essas festas de escola, essas coisas que os meus filhos me cobravam tanto no plantão, quando eu mandava a minha mãe. Aí eles entreolhavam e diziam, minha avó não é minha mãe, minha avó não é minha mãe. Aí ficava, mãe, sabe aquele dia que você não foi? Aí ficava me cobrando. Você também foi criada pela sua avó? Não, eu era assim. Eu sempre fui criada pela minha mãe. Minha mãe era sola, ela era dona de casa, né? E aí, Luzinha, ela só tinha essa profissão. Eu não. Eu tinha que dar muitos plantões para poder ter o mantimento para casa. Eu era a provedora. Uhum. Só que, para ser provedora, existia ausência. Mas até quando a Ana fez 12 anos que ela ficou doente, aí eu digo, não, agora eu vou ser mãe solo. Mas vamos lá. Lu, uma coisa muito interessante que eu fico imaginando é o neto com esse empreendedorismo, essa mulher fantástica, essa mulher empoderada, essa mulher que trabalha demais. Como é esse relacionamento? Porque, assim, antes, eu via que você era totalmente agregada e dentro do salão, você morava dentro do salão. Uma vez eu saí, acho que eu passava meia-noite no final de semana, aliás, na minha casa, né? Eu saí meia-noite, tu estava, acho que, fazendo uma mecha em mim. Exatamente. E aí, hoje, eu já vejo que você tem a qualidade de vida. Eu quero que você fale um pouquinho disso. Pronto. Eu fiz 40 anos, vou fazer 41, né? E do ano passado... precisa dizer, parece menos, ó. Eu também acho. O Botox me ajuda muito. O Dr. Frank Veríssimo, do meu coração. Olha aqui, ó, tira todas as minhas rugas. Linda, perfeita. Mas eu tive um amadurecimento diferente. Eu costumo dizer que eu tive 3 guerras mundiais, né? Eu passei por 3 momentos da minha vida e situações que foram completamente diferentes em termos de maturidade, de decisões e direcionamentos. Uma delas foi exatamente agora, aos 40 anos. Eu acho que eu me transformei. É incrível. Quando as pessoas falam assim, aos 40 anos tudo muda, parece que a gente ganha uma maturidade, uma força incrível. Gente, eu senti isso. Porque eu vinha de uma vida desenfreada em busca de autoafirmação, de provar para as pessoas o quanto eu seria capaz, exatamente porque eu não deixei de sofrer bullying na infância, porque eu não tinha condições financeiras, porque eu era gordinha, porque eu não tinha meus pais, eu era filha bastarda, eu era aquela pessoa, né? E assim, eu nunca tive isso como dor na infância, como eu achava que naquele momento tinha. Hoje eu achava que não, mas paralisou, né? Nunca me paralisou. Mas doeu muito, feriu muito em alguns momentos, né? Eu me lembro que uma amiga de infância disse assim pra mim, uma vez sentada numa calçada, ela perdeu no pega-pega e foi uma coisa tão inútil, né? Tão pequena, mas ela virou e falou pra mim assim, pois é problema seu que você ganhou, porque você é uma bastarda mesmo, nem pai você tem, você devia orar pra sua casa, que ninguém quer brincar com você mesmo. E aí, eu naquele dia, pela primeira vez chorei por algo que alguém me falou, mas era porque era uma grande amiga, né? Então, aquela dor me afetou, não foi porque muitas outras vezes aquilo me afetou, mesmo que calada. É que naquele momento eu tinha uma pessoa que eu amava, que eu gostava, e aquilo me feriu, porque eu sentia aquilo como uma verdade. Uhum. E aí isso aconteceu muitas vezes, em festas de escola, né, em reuniões de família. Eu sempre digo, gente, se eu morresse hoje e meus filhos ficassem, eu tenho uma única certeza. Ninguém, nem os seus avós, nem o avô paterno, ninguém vai poder substituir o amor verdadeiro dos seus pais, da sua mãe. E isso não só precisa ser ressignificado
na vida de cada um de nós, que eu acho que muitos brasileiros, muitas pessoas têm essa história que eu tive. Não sou só eu, né? Verdade. Só que eu não uso isso como trauma, como dor. Eu uso como ressignificação. E eu entendo que hoje quem eu sou, eu devo às falhas daqueles que não estiveram ao meu lado, né? Então, nesses 3 momentos da minha vida, o primeiro foi crescer e entender que eu não tinha algo. E como eu iria lidar com essas perdas, com essas ausências, e entender que era eu, a minha avó, e meu avô faleceu. Então, eu tinha 9 anos, né? Eu fui criada desde 1 ano de idade pelos meus avós. E quando eu tinha 9 anos, o meu avô materno, que era um pai para mim, que era um refúgio, era um conforto, faleceu. Minha avó ficou comigo, com meu irmão, que devia ter 4, 3 anos de idade, com os filhos que estavam saindo de casa, se casando, mas ainda assim ela era provedora das dificuldades que passávamos. Dava aula de manhã, de tarde, de noite. E meu avô veio a falecer, né? E aí foi a primeira perda, porque eu vi minha avó esperando ele todos os dias na porta de casa, achando que ele estava vivo, perdendo o direcionamento, onde era só nós duas em casa. E aí eu senti aquela necessidade de cuidar de quem cuidava de mim. Então, muito cedo, eu tive aquele tumulto de dizer, sou uma criança, sou uma adulta, né? Quem provém da gente, né? Por incrível que pareça, a gente fala assim, mas mulher não é tão sensível assim, não é tão frágil assim. Mas no momento em que você se pega morando numa casa só com mulher, sozinha, né? Eu me lembro muitas vezes à noite, né? O medo que a gente tinha de estar só, de estar desamparada. E aquele momento ali pra mim foi uma descoberta da perda. Até então, eu era uma criança de 9 anos que não entendia o que era perder um amor. Pessoas que a gente ama, né? E por ser muito jovem, eu acho que o processo foi um pouco mais rápido e menos doloroso. Depois eu vim com uma segunda perda. Que essa foi minha. Foi como se as minhas feridas internas já não fossem suficiente naquele momento. Deus veio pra dizer assim, se você acha que isso é dor, eu vou lhe mostrar o que pode ser pior. Tudo, gente, tudo pode piorar. Então, quando a gente fala assim, Deus, eu não merecia isso, por que isso comigo? Não entendo isso. Entenda. Se você acha que não pode piorar, pode, e é melhor você agradecer, é melhor você rapidamente ressignificar, porque você pode ter uma dor maior por não se preparar. Verdade. E aí eu tive, aos meus 14 anos, entre todas essas batalhas que eu vim conquistando, né? Eu fui fazer um procedimento num salão de beleza. Olha que coisa, né? Eu nunca imaginava esse acidente acontecer. 14 anos. Eu não imaginava também eu ser dentro de um salão e um dia eu ter um salão de beleza, né? Então, eu estava num salão em Bauru. O meu sonho era ter mechas claras, porque as mulheres de casa, todas eram loiras, mas não eram loiras naturais, né? Mas eu achava lindo. Eu era daquela que comia beterraba, cenoura, porque o cabelo ia ficar loiro. Então, meu sonho era ser loira, como sou hoje, natural. E aí eu Mas fui... com um olho verde desse, lindíssimo, tem que ser loura. Tem que ser loira, combina comigo, né? Parece que E aí eu fui fazer um procedimento. E aí quando eu cheguei em casa, a minha avó olhou meu cabelo. Eu tinha ido para um salão e eu fiz as mechas. E quando eu cheguei em casa que minha avó viu, ela disse, de jeito nenhum, como é que você fez isso? Minha filha, você é uma criança, ou é uma criança. Nós vamos voltar lá, você vai tirar essa cor do cabelo, não vai ficar, minha filha, não podia ter feito isso, quem te autorizou a fazer isso, né? E aí, e nessa época, que é muita história, né? Meu pai biológico apareceu na minha vida aos 14 anos. E ele, com uma condição melhor, ele queria suprir algumas necessidades que naquele momento ele não pôde suprir antes. E aí depois a gente fala desse momento. Tá. Mas aí ele me levou nesse salão, então foi ele que autorizou. Quando eu cheguei em casa, minha avó desautorizou. E chegou lá no salão. Já tinha sido feito. Mas o pior não foi isso, não foi nem pelo procedimento. Existia uma máquina que na época, hoje até existe, que é um acelerador de mechas. E naquela época, aquela máquina, eu fui fazer uma mecha inversa para tirar o excesso do tom que estava no meu cabelo. Quando eu sentei na máquina, eu achei que ela estava esquentando muito rápido, mas ninguém me dava muita atenção, né? Uma adolescente, olha, tá machucando, olha, tá esquentando. E aí eu tive um momento ali, comecei a achar que estava quente, mas fiquei e de repente eu desmaiei. Desmaiei porque ela teve uma explosão e esquentou excessivamente, um curto. Caramba! E eu tive uma queimadura em toda essa região da minha cabeça. Passei 1 ano sem cabelo, com bolhas, queimaduras. E descobri que eu talvez não tivesse mais cabelo. Que não cresceria mais o meu cabelo. Era nessa região? Toda essa região do couro cabeludo.
Passei um ano com bolhas, cicatrizes, E a dores. dor, né? Eu dormia, eu lembro de algumas coisas assim, né, que não saem da minha memória, de dormir em um travesseiro de gelo, né, um bolsão de gelo, com pasta d'água, que fala amarela, né? Que na época é o que se passava, né? E eu dormia porque eu sentia febre, eu sentia dores por causa da bolha, né? Enfim. E aí eu pensava assim, o que tá acontecendo? Tipo, eu tinha um cabelo enorme, natural, enorme, até a cintura. Tinha muito cabelo, como a minha filha tem hoje, né? Eu era louca pelo meu cabelo. E aí, de repente, quando eu passei por todo aquele choque, quando eu fui acordando nessa realidade, com um mês, eu entendi. Caramba, isso aqui é muito real. Isso, de alguma forma, deformou a minha autoestima. Claro. E hoje eu entendo, eu tenho maturidade, mas na época eu tinha zero maturidade. Então, assim, eu conheci o que era o caminho de chegar a uma depressão, de entender que eu não queria mais estudar, que eu não queria mais sair de casa. E por incrível que pareça, os colegas, existem pessoas fantásticas. Mas existem atitudes que tiveram comigo naquele momento que me dói, que eu me lembro muito. Demais. E aí, esse momento foi a minha Segunda Guerra Mundial. Nossa. Que foi, eu digo assim, foi um momento muito difícil e pouco dinheiro, né? Não tinha o dinheiro. E seu pai sumiu? Não sumiu. Mas ele ainda assim não era um pai presente. Ele me pediu DNA. Então, nós fizemos DNA, foi um ano de processo, aí teve outras dores, né? Hoje eu perdoo muito, gente, eu tô falando isso aqui, é importante as pessoas que podem ouvir e escutar esse podcast entender, todos os meus perdões foram dados a essas pessoas, principalmente ao meu pai e minha mãe. Eu digo assim, olha, eu nunca odiei ou critiquei os meus pais. Coisa linda. Eu os amo como seres humanos, não consigo ter o afeto que um filho, uma filha teria, porque eu não fui cuidada, criada naquele momento. Mas eu tive o perdão desde sempre. E meu sonho era conhecer ele. E quando eu o conheci, eu descobri que eu estudava na escola das minhas irmãs. Que hoje não tem contato comigo, nós não tivemos contato. Mas elas eram muito bem-sucedidas. Elas andavam de motorista, elas faziam supermercado e pegavam tudo. E eu era bolsista, porque a minha tia era diretora do Ângulo. E foi uma fase também muito difícil, porque eu descobri que eu tinha que sair da escola por elas. Eu tinha que perder minha bolsa de estudo, porque a mãe delas não queria que eu continuasse estudando naquela escola. E eu não sabia que elas eram minhas irmãs. Não sabia. Eu convivia com elas dentro da escola e só descobri que eram minhas irmãs quando eu tive que sair da escola. Porque a minha tia, que era diretora da escola, que hoje já é falecida, ela disse, eu não vou mentir mais. A Luana falou pra minha mãe, que de vez em quando aparecia, né? Você conte a verdade a ela, quem é o pai dela, ou eu vou contar. Porque ela está perdendo a possibilidade de estar numa escola particular, com bolsa, e ajudar o melhor para ela, por uma questão que ela precisa entender o espaço dela e ela precisa lutar por isso. E aí minha mãe não queria contar, né? Mas ela resolveu contar. Então, quando eu descobri isso, diferente de qualquer nível social que ele tivesse, qualquer coisa assim, o que eu queria era ser olhada como filha. Eu ainda era uma adolescente com a expectativa de que todo mundo tinha um pai e eu queria ter também. E isso me fez aprender muito. Que você ter um pai e uma mãe não significa tudo. Porque você pode ter pais e mães que, de repente, Deus tirou do seu caminho porque não te daria o direcionamento correto, sabe? E eu nem achei que eu ia chorar falando isso. Gente, aliás, Luana, eu estou impressionada, porque quando eu lhe trouxe aqui, eu achava que a gente ia ter um assunto, assim, que era sobre o cabelo, mas eu estou, assim, impactada com o perdão, a bagagem que você traz familiar. Sim. E assim, nunca você paralisou, porque você é uma mulher altamente empoderada, linda, forte. E outra, de sucesso, porque você é um nome aqui nessa cidade. Sou. Ou seja, eu acho isso muito interessante para as pessoas que estão em casa, que durante várias pedras ao longo do seu caminho, você pôde superpor, ou seja, fazer esses avanços mesmo tendo essas e sabe que hoje eu vejo pedras, né? Como eu disse, né, voltando, eu vou falando, é muita história, né? E eu acho muito bacana compartilhar, e é pela primeira vez, tá? Eu nunca compartilhei isso nem nas minhas redes sociais. Eu fico muito eu até fico agradecida. com muito cuidado em compartilhar a minha história, porque minha história ela não é só minha, ela vem de outras pessoas. E eu sempre tento contar a parte que se resume aos meus sentimentos, porque eu não posso julgar as pessoas e nem todas as pessoas que viveram algo junto comigo. Sim. Mas
me fortaleci com isso, sabe? Porque eu tinha um amor tão grande dentro de mim, uma vontade tão grande de ser amada, que eu fui em busca desse amor. E quando eu não encontrei da forma que eu esperava e que eu entendi que era difícil de ser como eu idealizava, foi um momento em que eu disse, não tem problema. Eu tenho um sonho e agora eu sei. Eu não quero ser mãe solteira, eu não quero ser uma mãe ausente, eu quero ser para os meus filhos e quero ter uma família que Deus não pôde me dar na minha infância. E eu tracei isso como objetivo. E olhei para quem cuidava de mim, que era minha avó, que era uma professora humilde, simples, guerreira, religiosa, e disse, vó, somos só eu e você. Eu tinha, 1 ano depois que eu conheci o meu pai biológico, eu disse, ele pode até ter voltado de alguma forma para minha vida e me ajudar em algumas coisas, que de fato eu pude fazer alguns cursos, ter alguma facilidade em algumas coisas para que meu caminho pudesse seguir. Mas foram bem pontuais, porque eu não exigi nada. Absolutamente nada, porque eu queria que ele soubesse que eu queria era só amor, não era dinheiro. E eu me lembro até quando minha avó, por parte de pai, me atendeu um dia ao telefone, eu tão feliz, dizendo que eu tinha feito o exame de DNA, e ela disse, olha, minha filha, me desculpa, não tô querendo ser grossa com você, mas eu ainda não posso te tratar como neta, até porque eu nem saiu o resultado e eu nem sei se você é minha neta mesmo, né? Mas se você for, será bem-vinda em minha casa. E aí foram essas coisas que foram fazendo eu entender o seguinte, quem é que eu posso contar? Quem é que me acolheu e me ama? A minha avó. Então, levando em conta que ela tinha muito medo de eu, de certa forma, me deixar lubridiar por algo a mais e sair de perto dela, eu disse, vovó, é aqui que eu vou ficar com você, na sua casinha, no seu espaço, eu vou cuidar de você um dia. A senhora vai ter tudo que a senhora sonhou. E ela até dizia, minha filha, não precisa se preocupar com muito. Você não precisa ter essa fome de ter dinheiro. O dinheiro não traz felicidade. Eu dizia, não, vovó, dinheiro não traz felicidade, ele manda comprar. Ela dizia, não é verdade. Você acredite em Deus, Deus está... Ela dizia pra mim muito isso, eu vejo uma luz em você. Você vai ter um propósito enorme na tua vida. Só ame o próximo, perdoe, minha filha, perdoe, mas perdoe de verdade. Porque se você não perdoar de verdade, a vida vai lhe cobrar isso lá na frente. Vamos em frente, estude. Ela dizia até um ditado que eu falo muito. O rosto envelhece, o bumbum cai. E a beleza não vai te levar a lugar nenhum daqui a um tempo. Exatamente. O que vai te levar é a educação, o estudo, que é o que me deixou algo hoje. Porque quando meu avô faleceu, ela ficou praticamente com uma pensão muito pequena, teve que trabalhar para ajudar, para ter as condições dela. E se ela não tivesse estudado, Sim, ela não teria tudo aquilo. E aí, naquele momento, então, um parênteses, eu tive essa queimadura com 14 anos. E o meu propósito de hoje iniciou aos 14 anos. Isso, era isso que eu agora eu estou entendendo o propósito. Porque eu trabalho com a beleza. Entendi. E aí, eu nunca imaginei trabalhar com mega hair, fazer prótese, ter um salão de beleza, né? Porque eu, afinal de contas, fiz administração, depois eu fiz psicologia, eu trabalhei 8 anos na administração, né, em multinacional. Depois eu trabalhei 5 anos em consultório. Nossa. Só que para ganhar um extra, para conseguir pagar meus estudos, minha pós-graduação, tudo foi fazendo cabelo. Então, nas horas vagas, o meu extra era atender minhas amigas em casa, era fazer um mega hair, né? E eu usava o mega hair porque eu não tinha o cabelo. Eu uso até hoje, até minha frontal toda, mas porque eu ainda tenho. Mas nunca mais cresceu? Cresce muito pouco, em algumas regiões tem falhas de crescimento. Então, também foi Deus na minha vida, porque assim, os médicos diziam, olha, infelizmente, a queimadura foi grave, muito provavelmente alguns lugares o bulbo não vai voltar. E eu fui tratando muito a tecnologia hoje, que inclusive nós temos um Espetacular, né? É uma tecnologia avançada, a gente vê que hoje existem possibilidades. E hoje eu tenho um cabelo ralinho, pouquinho, deficitário, mas isso é o que eu estou contando. Mas, na verdade, esse é o meu cabelo, né? É o nosso cabelo. É o nosso cabelo, né? E aí, Cris, eu comecei a aprender, né? Porque assim, eu não tinha dinheiro para comprar uma peruca de cabelo humano. Caríssima, Por isso, né? hoje a gente tem trabalhos sociais que eu não divulgo, vou comentar um pouco sobre esse trabalho aqui. Eu sozinha, sem nenhuma ajuda, sem nenhuma empresa, eu dou perucas para mulheres com câncer, com mulheres que me procuram sem condição. Não porque sabia. Eu me vejo naquelas mulheres, né? E onde você faz isso? Dentro do meu próprio salão. Eu atendo elas são atendidas como minhas clientes, ninguém sabe disso. E como você escolhe, Lu? Através da história delas.
né? Eu sempre, como atendo muitas mulheres de grupos, inclusive agora um grupo, Friends... Ai, gente, desculpa se eu agora não tô lembrando o nome do grupo, da Luciana, que é minha cliente querida. A Luciana teve câncer. Ela vai perdoar. Vai perdoar, Cris. É só do grupo que eu não lembro. Aliás, Lu, a Lu fez cabelo comigo. Ela veio desde a época da lace dela. Então, eu acompanhei durante 3 anos, né, a história de câncer dela. E ela me trouxe, Lu, tem um grupo com mais de 200 mulheres com CA. Posso botar você nesse grupo? Posso fazer alguma ação? Eu adorei seu trabalho. Eu falei, pode. Eu falei, inclusive, quando vocês estiverem lá, mulheres que vocês têm certeza que moram em bairro mais simples, que não têm condições de ter um próprio cabelo, eu estou disposta a doar. E aí eu faço hoje, inclusive, graças a Deus, a gente tem uma fila de espera. Eu acabo não aceitando trabalhos externos ou doações externas, porque eu acho que isso é um trabalho muito íntimo, muito que Deus me deu como propósito, então não são fins lucrativos. Eu não sabia, Lu. Então a gente bota a listinha de espera ali, eu dou em média 10 laces por mês e... Claro que só 10 leis para tanta gente que precisa. Não, mas já faz, né, a diferença. E agora elas se uniram, falando, olha, gente, a gente pode ajudar. Eu falo, a padrinha é uma pessoa. Eu dou o cabelo, eu dou o serviço, mas a padrinha é ela, traga aqui para mim. E isso foi um trabalho que eu fiz para amenizar a dor dessas pessoas. Vamos divulgar também no meu Insta. Exato. Que isso é muito importante. Eu pretendo fazer um projeto mais profissional, porque eu sempre tive vergonha. O meu marketing que tá ali, o Gustavo, ele até fala, Luana, tem que mostrar e tal, Luana, meu marido. Eu acho, sabe, como você é uma pessoa muito grata, e a gente vê ao longo do seu caminho, toda a trajetória, ela favoreceu para um não, mas você disse um sim a Deus. E tudo isso, quer dizer, esse sucesso, essa forma de empoderada e forte que você é, quer dizer, as coisas não te definiram, mas te ajudaram a ser quem você é hoje. E assim, é tão triste quando você vê mulheres, pessoas, adolescentes, principalmente crianças, entediadas, depressivas, que achando que o mundo está perdido, que é o fim do mundo. Eu digo, gente... Reclamando por tão pouco, né, Luana? Por horário, pelo sol, pelo dia. Demais, tá calor demais, eu tenho que estudar muito. Ai, né? E assim, mas a gente não pode julgar, né? Porque cada mundo, cada pessoa é uma pessoa e tá tudo bem. Mas assim, nessas horas, eu acho que eu penso assim, eu tive muitas dificuldades e de verdade. Eu tenho até dificuldade em chorar, em expressar meus sentimentos. Meu marido até diz assim, olha, seja mais feminina. Tem uma, como é que se diz? Energia feminina, né? Pra você botar, aflorar sua energia feminina, deixa alguém abrir a tampa pra você, deixa alguém abrir a porta do carro. Né? Eu tô rindo porque minha mãe dizia assim, olha, filha, mulher tem que ser feminina. Gritar por causa de uma barata, pular porque viu um inseto. Eu digo, mãe, pelo amor de Deus, isso é frescura. Não, isso é ser feminina. Luana era uma graça. E eu cresci gritando com barata. Eu também grito com barata, viu? Mas assim, muitas vezes... E hoje, né, aos meus 40 anos, como eu disse, eu passei a entender que eu posso chorar, entender que eu tenho um parceiro, um companheiro, que é meu marido, que é uma pessoa que muitas vezes eu nem percebia o quanto eu me protegia disso, mesmo depois de 2, 3 anos de casada, o quanto eu me protegia da minha própria relação. Entendi. Porque por algum tempo eu pensava assim, não, independente de Deus ter me dado tudo, eu preciso entender que sou eu e só eu. E que eu que tenho que fazer, e que eu que tenho que acontecer. Nossa. E aí eu fiquei doente, né? Eu tive uma pequena falência de 30% de um dos meus rins, né? Que também nas redes sociais, meus próprios profissionais se operam muito pouco. E eu fiquei internada, e mesmo internada eu saía do hospital. Com 3, 4 dias de internada eu ia trabalhar. E as pessoas não sabiam as coisas que eu estava passando. E meu marido dizia pra mim, né? Isso foi há 2 anos atrás. Ele dizia assim, olha, se você morrer, tudo isso aqui se perde, né? A nossa família se perde, todas essas famílias, as pessoas que dependem de você, e você vai precisar mudar a sua vida. E aí o médico pegou meus exames e disse assim, ó, você eu tenho pressão alta, né? Tenho pressão alta, fibromialgia, 4 hérnias de disco, essa mulher aqui, ó, que vive no salto, que vive empoderada. E nunca fez careta no salão. Faço. Nunca. Tratou. Nunca. Nos meus dias de crise, os meus profissionais me vêem sorrindo. Você sabe por quê, Cris? Porque o que eu aprendi com as minhas dores e com o que Deus mostrou pra mim é que eu sou muito mais do que essas dores. Eu sou muito mais do que essas feridas. E eu entendo o seguinte, se eu chego aqui, mesmo que eu estivesse doente, ou mesmo que eu tivesse dores, ou mesmo que eu tivesse dificuldades, e eu chegasse aqui, oi gente, tudo bem? Eu vim aqui pra reclamar da minha vida e dizer pra vocês que a vida é muito difícil. Isso não traz sintonia, isso não traz conexão e não ajuda na nossa cognição,
no nosso eu. Então, hoje eu penso o seguinte, eu quero chegar aqui e dizer, Cris, tá tudo bem? Como é que você tá? Me dá um abraço e trocar essa energia. Eu faço isso no salão, você vê. Vejo. Eu amo entrar naquela porta, parece que todas as minhas dores ficam para trás. Era essa a minha pergunta, porque hoje a gente tem aquela beleza idealizada na internet. Todo mundo é muito feliz, tudo dá certo. Tudo. E a gente sabe, por exemplo, eu que perdi minha família em pouco tempo, quer dizer, eu não fico dizendo que eu sou todo tempo feliz, que deu tudo certo. Eu posto a verdade, que eu sinto dores, que eu choro e tal. Eu queria saber como é a Luana hoje com esse salão gigantesco. E, assim, essa internet que tem um padrão de beleza e a sua alma também, enquanto psicóloga, vendo o mundo de um jeito e... Cris, a psicologia ela foi um divisor de águas, tá? E o meu sonho era fazer psicologia porque eu queria entender um pouco mais o ser humano. E olha, dizem que psicologia, de psicólogo e louco, todo mundo tem um pouco, né? E é verdade. Eu conheço uma psicóloga que é louquinha. Pronto. De psicólogo louco todo mundo tem um pouco. Mas eu queria, porque eu queria entender um pouco mais, né? E, por incrível que pareça, não te cura ser psicóloga, mas te ensina grandiosamente a lidar com as pessoas. E eu aprendi uma coisa muito importante na faculdade, que os psicólogos que exercem e que são estudiosos e que levam isso para a vida, é você entender que a dor do outro, ela nunca é como a sua. A intensidade de sentir a dor do outro, por mais que você o ame, pode ser seu filho, pode ser seu marido, pode ser alguém muito próximo, né? Sua mãe, seu pai. Você pode até se doer, porque ele está sofrendo. Mas você nunca vai sofrer como ele. Você nunca vai entender a dor que o outro tem. Verdade. Né? Verdade. E assim, o entender que você precisa perdoar as dificuldades do outro, por exemplo, se eu chegue alguém no meu salão ou na rotina do meu dia a dia me trata mal, muitas vezes eu já parei, e isso não era antes, porque eu pensava, por que as pessoas são assim, mal-humoradas? Por que as pessoas fazem isso, não dão um bom dia no elevador? É verdade. Hoje, depois da psicologia, depois de estudar, e até hoje, tanto eu como meu marido é advogado, mas também estuda psicologia comigo, constantemente. Ele ama, né? Eu digo que ele já é um psicólogo formado. E assim, nós conversamos muito. Hoje, nós dois temos um discernimento de tratar as pessoas que é assim. Se eu puder lhe ajudar, eu vou lhe ajudar. Se eu não puder, não vou atrapalhar. E eu levo isso pra minha vida. E quando alguém chega triste, eu pergunto, você precisa de um abraço? No salão eu faço muito isso. Eu acho que eu ganho as minhas clientes com o meu abraço, com o meu carinho, com o meu conforto. Porque muitas vezes a cliente chega, às vezes, olha, eu tenho horário para ser atendida, eu vou ser atendida agora, eu vou embora. Calma, eu saio lá correndo na minha sala e digo, tudo bem, deixa eu falar com você um minuto, eu sou a Luana, eu vou lhe atender já já. Quer um café, uma água? Às vezes a pessoa está irritada. Eu sei que eu poderia gerar nela mais irritabilidade em perguntar se ela quer um abraço. Mas às vezes eu pergunto, você precisa de um abraço? Calma, fica comigo. Isso é minha psicologia, meu eu psicóloga, mas muitas vezes funcionou. E na maioria das vezes funcionou, da pessoa até chorar. Porque quantas pessoas hoje a gente encontra no nosso caminho que a gente fala assim, você precisa de ajuda? Né? O que eu posso fazer por você, a gente nunca pergunta. A gente está muito egoísta. Né? A gente vive num mundo de celular, de tecnologia, tudo é muito fácil, tudo tem que ser muito prático, até os casamentos, né? Tipo assim, casei, não deu certo, é só separar. E, Luana, você falou uma coisa muito importante aí, quer dizer, mesmo com tudo, você consegue ser mãe, consegue ser esposa, consegue ser psicóloga, empreendedora. Eu estava falando esse final de semana, quando eu fui para uma conferência do Júnior Estirola. Ele falava muito assim, acordem, mulheres, olha, sua família. Muitas vezes vocês estão... preocupadas em ser melhor na empresa, guerrear com outros homens, mas vocês não olham o lado interior dentro da sua casa. Exato. E eu fiz isso, sabia? Com essa vontade de crescer, esse período, né, que essa conversa, né, a gente está indo lá tanta informação, mas nesse período em que eu ressignifiquei a minha vida aos 38 anos, que eu entendi que eu estava próximo aos meus 40, que eu adoeci fisicamente, emocionalmente, eu tive um burnout. E aí Na pandemia, Lu? Na pandemia eu ainda tive muita força. Eu trabalhei, eu lutei pela minha empresa. E eu até dizia pro meu marido, olha, não se preocupe, se eu quebrasse hoje, a gente fazia tudo isso com a metade do tempo e ia dar tudo certo. Tentei manter o máximo dos meus profissionais, dar suporte ao máximo deles. Meu marido, pela primeira vez, teve aquela fraquejada, eu disse, não tenha medo, porque vai dar tudo certo. Mas eu chorava e dizia assim no banheiro, meu Deus, não sei se vai dar tudo certo. E dali eu vim desencadeando dores na coluna,
E eu não sabia que era uma fibromialgia, demorei muitos anos a diagnosticar. E aí eu vim com essa atenção toda sobre a minha responsabilidade por essa pessoa que eu tava sendo, né? Eu preciso ser perfeita para todo mundo, eu preciso agradar todo mundo, eu preciso estar a última mechinha de mega ré da minha cliente, eu tenho que estar lá, porque se eu não estiver lá não vai estar bem feito. O padrão, né? O padrão, a exigência comigo mesma, porque eu acho que eu tinha. E hoje eu enxergo que tudo isso que eu contei para vocês, e eu como psicóloga, e eu tenho isso muito bem planejado já em mim como mulher, isso fez muita diferença para quem eu sou hoje, para quem eu me descobri. E eu entendo, todos nós temos dores, feridas que vão para nós pro resto da vida. Mas você pode escolher sorrir com elas, agradecer a Deus por elas, ou se vitimizar e fraquejar. Isso. E aí eu entendi que eu estava doente, que minha família, meus filhos chorando em casa, eu numa beira de hospital, mesmo com dinheiro no banco, podendo poder estar no melhor lugar, o hospital, mesmo particular e excelente aqui, era uma televisãozinha, um quarto frio com uma manta. Eu dizia, meu Deus, para que eu trabalhei tanto? Para que eu consegui tantos bens financeiros, né? Tantos bens, e agora eu tô aqui numa beira de hospital sem poder nem sair dela. Meu marido dormindo comigo no quarto de hospital, meu filho mais velho cuidando da minha filha mais nova, minha filha chorando e eu preocupada com a empresa. Eu dizia, o médico chegava no quadro e dizia, doutor, deixa eu lhe falar, minha empresa é 2 quadras daqui. Se eu fico 12 horas só tomando essa medicação e fico 12 sem tomar, me deixa sair aqui rapidinho. Eu não vou aguentar ficar aqui, eu preciso resolver coisas. E tu queria sair, e meu marido disse pra ele, doutor, o seguinte... internado. Não, o médico tentou negociar tudo comigo, mas meu marido disse, não faça isso. Você vai ter que prendê-la aqui, porque ela só vai se tratar se você prendê-la aqui internada. E eu chorava. Eu tive crises e crises existenciais naquele hospital porque eu queria sair. Entendo. Só que aí, passei uns 3 dias dentro dele, mas só, e comecei a ver o barulho do carro. As pessoas passando, tchau, no plantão, tchau, amiga, tchau, eu vou pra não sei aonde. E você ficando. E eu ali. E aí eu comecei a refletir o seguinte, o que eu tô fazendo? Tudo que eu fiz na minha vida inteira, eu provei, fiz tudo por todo mundo, mas eu estou me judiando. Eu estou, tipo assim, eu não preciso de mais nada. Se eu sou bem-sucedida, se eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho um marido maravilhoso, uma empresa maravilhosa, clientes maravilhosos, o que é que eu quero mais provar para alguém? E aquele foi meu limite. Eu disse, eu não preciso provar mais nada para ninguém. O seu éfata, onde você abriu-se pro novo. Foi esse momento. Então, ali eu peguei toda a minha força para dizer, eu vou ser diferente. Luana, você vai ganhar uma lembrancinha. A gente tem um patrocínio que da Casa do Gesso. Elas têm imagens católicas. E aí, normalmente, a gente pede a espiritualidade, o Espírito Santo, para poder nos ajudar a escolher. Eu espero que eu tenha que eu e a Tatinha, né? A Casa do Gesso fica no centro. Quem são proprietárias a Ticiana Aragão e a Tatiana Aragão. Eu que enrolei, por isso que tá horroroso. Ai, gente, que maravilhoso, amei. Já vai pra ver a decoraçãozinha, viu? Porque eu amo. Você só precisa abençoar. Acho que a próxima temporada, todos eu vou trazer abençoados. Ah, pois eu quero participar disso, viu? Claro, a gente vai Adorei. ter Luana 2. Vamos ter. Luana, e assim, a gente deu uma pausa para você tomar água, para a gente ficar no... Eu digo assim, recreio, né? Mas não, é para dar uma folga. Mas uma coisa muito importante, assim, que eu vejo, você fala muito de gratidão, perdão. E uma coisa que você fala, que com toda o seu império que você construiu, chegou um período que você teve um boom, tipo, que foi, digamos, o boom que eu digo assim, que foi onde você adoeceu, e aí Deus chamou a atenção de, epa, vamos parar, que tem algo acontecendo no seu corpo. E aí você... Não, isso não é para mim. Da minha casa, né? Porque, assim, o meu filho dizia, mãe, eu acho que eu te vejo tão pouco em casa. Né? A minha filha, na pandemia, eu vi falando e eu chorei. Porque eu troquei minha filha pela primeira vez na pandemia. Então, ela tinha 2 anos, 2 anos e meio. E se eu falar que eu me arrependo, não me arrependo. Porque eu não deixei de amá-los.
não deixei de prover por eles. Eu só não entendia o quanto eu era tão necessária na vida deles. Sim. E o tanto que eu deveria ser mais grata por eles. Mas graças a Deus que nunca é tarde. Exatamente. E aí eu percebi o quê? Meu marido é um homem muito presente, ele é meu sócio na vida, ele é meu parceiro na vida. Manda um beijinho pra ele. É um beijinho. Um beijo não, um amor enorme, porque assim, ele sabe que ele é o amor da minha vida, ele sabe o quanto eu o amo, o quanto hoje nós somos mais fortes, né? Eu sempre sou moleca, viu, Luana? E assim, nós somos mais fortes porque ele me abraçou muito nesse momento e disse, ó, deixa comigo que eu tomo frente da empresa, eu vou cuidar, eu vou fazer. Ele é administrador hoje da empresa. E eu sempre fui o comercial, a veia empreendedora, de cuidar das clientes, da venda. E ele sempre foi o meu administrativo, aquela tudo corretinho, tudo organizado, né? E aí, ele sempre dizia que meu maior problema nunca foi na relação, era no trabalho e no sócio. E aí nós brigávamos muito, começamos a brigar muito nesses 2 anos que nós tivemos essa crise. Antes exatamente. da tua doença? Foi Então, um ano antes da minha doença e ainda ficou um ano depois da minha doença. Porque eu ia dizer, a doença foi tipo uma somatização, Uma somatização dos problemas, das responsabilidades, das cobranças internas. E aí, assim, eu percebi o quanto eu tinha um marido maravilhoso, eu tinha uma família maravilhosa e ele só queria um amor. E meu tempo. Porque o meu tempo era 100% para as minhas clientes e para o meu trabalho. E aí eu fui a um psiquiatra, que é o Dr. Raul, que é meu psiquiatra até hoje. Eu tirei, né, aquele tabu que muita gente tem, né, gente? Tomar remédios controlados e tal. 3 gotinhas de manhã, 3 de tarde, 3 de noite, é maravilhosa. Tu acredita que eu tenho muitos seguidores que dizem, eu não consigo levantar da cama, mas eu não quero, eu não sou louca, eu não vou pro psicólogo. Aí eu Tem digo, que ir psicólogo, psiquiatra, é tudo para ajudar. E eu digo, olha, isso não significa que você esteja louca, significa que você precisa de um artifício mecânico, que é um remédio, né? E aí pronto, aí eu comecei a entendi que eu estava em burnout. Eu também tomo. Entendi que eu tinha que tratar a compulsividade pelo trabalho, né? Eu era workaholic diagnosticada. Eu sei demais. Né? Eu era daquelas que tremiam para trabalhar. E hoje também eu amo o meu trabalho. Quando você perguntou como eu me sinto com o império que eu fiz, com o meu salão, eu me sinto num parque de diversões. Mas isso é de 2 anos para cá, porque eu entendi que ali eu dou risada frouxa, eu entendi que eu posso ajudar outras mulheres, que o propósito, e aí eu te digo que lá aos 14 anos o meu propósito era esse, né? E eu só fui entender que esse era o meu propósito quando eu olhei para mim. E aí eu me tratando, entendendo que eu tinha que ter tempo para tudo. Hoje eu trabalho meio período, eu estou a tarde toda na minha empresa conversando com as minhas clientes, cuidando das minhas clientes. Consultorias pontualmente são feitas por mim. Eu vejo, você tem uma salinha especial, é como se você estivesse atendendo de uma forma pessoal, personalizada. E ali você é a Luana psicóloga também, né? A psicóloga, amiga, profissional. Então, ali eu digo que é 1 hora de consultoria. Eu vejo. E eu ouço o que a cliente precisa. Eu acho que isso no universo da beleza também é muito difícil. Os profissionais, às vezes, querem ganhar algo a mais ou querem ter um benefício sem se doar. E eu ouço a minha cliente, mesmo que ela não for fazer nada comigo. Eu vejo. Eu digo assim, diga o que você precisa. E aí, muitas vezes, eu descubro mulheres que eu posso ajudar. Às vezes eu descubro mulheres que precisavam de algo que nem sabiam. Às vezes a gente compartilha um pouco da nossa história e eu crio uma conexão com você, né? Você foi ao meu salão e disse, tu lembra? Eu tinha acabado de chegar de São Paulo, tinha um mega, porque eu tinha feito um mega pra dizer pra Ana se doía ou não doía. É com aquelas cápsulazinhas, né? Isso. E aí eu cheguei, não tinha marcado, isso vai ficar assim, vai ficar no meu coração como gratidão. Aí eu cheguei toda pequenininha, eu já estava tão sofrida. Aí eu faço mega em São Paulo. Eu descobri na internet que vocês também têm aqui, vocês abriram um salão, não tinha hora marcada, fizeram minhas mechas, trocaram meu mega, foi tudo lindo e maravilhoso. E naquele momento a gente criou uma conexão com a sua história, você me contou um pouco da sua história, que me impressionou muito, e aquilo também me fez olhar para você, como eu faço isso com muitas mulheres que chegam no meu salão, é de olhar e dizer assim, ela só precisa disso aqui, que eu posso fazer. E muitas vezes o seu abraço me conforta o dia inteiro. E eu tenho clientes que falam muito, Cris, diz assim, Lu, passei aqui rapidinho, você vai fazer uma escova, alguma coisa? Não, vim só te dar um abraço. Aí vem me dar um abraço. Porque isso é uma coisa que eu levo pra minha vida. Eu quero trazer para as pessoas amor, felicidade, aconchego e dar para elas aquilo que de fato elas precisam e que espero encontrar pessoas na minha vida, como você e como muitas clientes, que são um aconchego para mim, né? Eu tornei as minhas clientes amigas,
né? Tornei elas clientes diárias, que são anos. Eu tenho clientes que me acompanham há mais de 10 anos. Mesmo eu saindo de São Luís, elas vêm até aqui. Eu acho que faz 3 anos que eu sou tua cliente. Você já faz uns 3 anos. Fiel. E eu digo que não é sobre a técnica, não é sobre só um cabelo. Não. É sobre a conexão. E assim, me sentir bem na sua casa, no seu salão, no seu trabalho. Isso é uma coisa que todas as clientes falam, Lu, no pós-venda. Caramba, eu me sinto em casa, é tão bom. A gente senta no sofazinho, bota aquele cobertor. Porque eu quero isso. Eu quero que a cliente que chegue ali, óbvio, meu salão é um sucesso, ele tem profissionais maravilhosos, uma equipe única, porque hoje esse descanso que eu estou podendo ter é por treinar a equipe, por preparar eles para dar o melhor para vocês, mas aquela sensação de dever cumprido e de saber que a cliente chega ali e sente como se fosse uma conexão da casa dela. Ela sai melhor do que chegou, sempre, né, Lu? Sai. E uma coisa que eu percebo, que você disse que o seu trabalho é um parque de diversões. É um parque de diversões. Que coisa maravilhosa, né, gente? Quem, assim, puder casar e ter aquele grande amor com sua vida de trabalho, sua vida que você escolheu, isso é muito importante. Eu escolhi a fisioterapia, eu amo fazer o que eu faço, mas é tão ruim quando a pessoa vai escolher algo por dinheiro. Não, né? Nunca vai dar certo. Ame o que você faz e não trabalhe nenhum dia da sua vida. É clichê, mas eu comento sempre. A psicologia eu amo, a administração eu não amava. Eu fiz, como eu disse, que era uma oportunidade que eu tive de faculdade, é porque eu precisava ter uma profissão, mas a psicologia era algo que eu queria muito. E cabelo, estética, como teve muito das minhas dores, eu fiz todas aquelas dores, da falta de condição de ter o que eu desejava, de falta de ajuda profissional, que não tinha a capacitação necessária. Por tudo aquilo que eu passei, eu disse, eu vou fazer do limão uma limonada. E vou pegar aqui o que eu posso fazer. Só que aí, nesse meio tempo, eu acabei descobrindo que eu podia investir, né? Naquilo que eu fazia tão bem, que eu tinha filas de espera. O porteiro da minha casa dizia assim, meu Deus do céu, o que a senhora faz aí, hein? Porque, assim, muita mulher subindo, descendo. Eu nem podia fazer aquilo em casa. Você começou em casa? Comecei em casa, Cris. Que coisa eu comecei em casa e comecei achando que aquilo ali seria só um hobby para que eu fosse mais além nos meus estudos e na minha profissão. Só que eu entendi que as clientes clamavam mesmo, gente. Era tão legal. Tipo assim, Lu, pelo amor de Deus, não deixe de ter um horário pra mim, nem que seja 2 horas. E aí eu comecei com o corujão. Desde a minha casa, viu? Eu virava até 5 da manhã para 8h30 da manhã eu estar no consultório. Minha filha nasceu, Cris, a minha segunda filha, eu com 4 meses não, tá? 4 dias de cesárea. Eu estava com ela amarrada naquele bebê conforto no meu salão fazendo cabelo. Tu é louca, mulher. Era ponto abrindo, era tudo. Mas sabe, aquela coisa que era o momento que eu estava crescendo muito e eu queria chegar aqui. E eu cheguei. Né? Então, assim, eu sou um sonho realizado profissionalmente. Todas as minhas profissões eu amei fazer. Mas a psicologia e o salão mais. E, assim, eu transformo a vida de pessoas todos os dias. Eu vejo. Não só com a psicologia, que eu utilizo de alguma forma para ajudar essas pessoas. Você dá autoestima. Mas eu dou autoestima. Beleza, né? Olha, como a autoestima muda o casamento de uma mulher, como ele muda o trabalho de uma mulher, o como ela se vê, o como ela se sente. Porque quando eu faço uma transformação no salão e que eu recebo mensagens, assim, lindas de agradecimento, e assim, eu estou na oração de todo mundo, viu? Que todo mundo diz, Lu, vou orar por você, vou agradecer a você. E isso já é muito pra mim. Gratificante, é muito gratificante estar na oração dessas pessoas. E de melhor, no meu aniversário e no final de ano, é quando a gente sabe o quanto a gente é amada. Verdade. Eu tenho clientes e pessoas que mandam lembranças, mensagens, me ligam. E eu digo, caramba, como é bom ser amada. E eu dei muito de mim para isso. Eu mereço isso. Nós merecemos. Muito né? bem. Por isso que a gente tem que dar nosso melhor. Lu, você quer deixar um recado para as pessoas que estão em casa, nos assistindo, uma mensagem de apoio? Tem muita gente que está passando pelo mesmo processo seu, tem muita gente que está não gostando da profissão, tem muita gente que às vezes reclama por ser mãe solo, tem muitas vezes que, enfim, eu achei maravilhoso nossa conversa, porque você tem o empreendedorismo, essa empoderação, e superou tudo que você quis fazer. Você tem uma história bem diferenciada lá atrás e nada te parou. Nada me parou. E hoje essa mulher de luz, de impacto. E, gente, para quem não mora em Fortaleza, o salão da Luana Souto é gigante aqui em Fortaleza. E é onde eu
Faça as minhas Gente, madeixas. modéstias à parte, é o melhor salão de Fortaleza, que é o Salão Espetacular. Sim, onde é que você fica? Nós ficamos na Avenida Santos Dumont, 3636. E a nossa especialidade é deixar você feliz, mais bonita. Não é só fazer um cabelo, é mudar a sua vida de dentro para fora. Porque a estética, gente, ela é fundamental, né? Mas o mais fundamental é você se encontrar profissionais que queiram te fazer melhor e que você possa olhar para o espelho todos os dias e dizer: esse problema eu já não tenho mais, porque eu me sinto forte, eu me sinto empoderada, eu me sinto linda e é daqui pra frente. Mas assim, eu vou deixar uma mensagem, no geral, pra dizer o seguinte: todos vou falar de novo, porque, né? Todos os obstáculos que você tiver na sua vida, agradeça, abrace-o, porque realmente o seu propósito de vida está neles. Porque quando a gente entende o porquê das coisas, e não, aliás, o pra quê e não o porquê, com certeza você vai entender o sentido da sua vida. Não reclame por nada, porque tudo um dia vai fazer sentido para você. E não desista no meio do caminho, porque assim, é normal que Deus te dê vários obstáculos para você provar o quanto você é forte, o quanto o seu propósito é forte. Então, assim, não desista da sua empresa, não desista do seu casamento, não ache que é o fim do mundo algumas dores com seus filhos, porque nós mulheres, né, nós somos muito guerreiras, somos empreendedoras, mãe, temos multifunções e o mundo cobra muito da gente. Então, se o mundo cobra, não cobre você. Cobre menos de você, entenda o seu propósito e não desista nunca. Porque, Cris, você é um propósito vivo. Do quanto não desistir é importante. Hoje eu olho para você, eu olho o brilho dos seus olhos, eu olho quem você está hoje. De 3 anos atrás para que agora. Eu cheguei, né? Eu vejo brilho nos seus olhos. Eu vejo que você encontrou um novo propósito aqui com esse Éfata. Então, assim, muito bacana porque você vai ajudar outras mulheres. E você é a prova viva de que ser forte, de entender o processo da perda, da cura. Aceitar, né, Lu? Aceitar, perdoar. Agradecer a Deus por cada perda, porque você se fortaleceu, você hoje está se reencontrando. Sim. Então, eu quero parabenizar vocês por esse projeto, pela sua força, pela sua luz. Amiga. Né? Porque você é uma pessoa de luz. Eu é que te agradeço por essa maravilha de conversa, por esse episódio que tá perfeito. E, Cris, assim, eu falei aqui, a Luana que falou aqui, porque... Eu vi. Eu não conhecia essa Luana, não. Agora eu tô mais apaixonada. Eu acho que 90% das pessoas não conhecia, né? Aqui tá 50% da minha história, né? Em uma hora. Vamos ter outro episódio pra gente continuar. Mas eu tenho certeza que quem ouvir essas histórias e olhar hoje pra mulher que sei que sou, eu sei que eu sou empoderada, sou guerreira, sou mãe, sou esposa, sou empreendedora, e isso me faz muito orgulhosa de mim. E eu digo pra vocês, tenham orgulho de quem vocês são, tenham orgulho de construir quem vocês estão sendo, porque é isso que a gente leva da vida, Cris, né? Então, assim, caixão hoje... não tem gaveta, né, Lu? Não tem. A gente não leva nada, não leva dinheiro, não leva nada. E detalhe, a vida passa assim, Cris. Né? É um trem bala mesmo. E aí você não vive hoje, você não divide a sua vida. E eu aprendi. Eu não devo ter vergonha daquilo que eu fui e da onde eu vim. Eu devo ter orgulho. E ninguém tem o poder de falar pra você o que você deve ser, ou porquê ou como. Porque só sabe da sua dor e das suas lutas você. E a gente fica num mundo em que as pessoas ficam guerrilhando e te exigindo tanto quando nem fazem muito. Exato. Né? Então vamos Amiga, ser felizes. Que linda! Né? Vamos Nossa, ser felizes. Se eu já gostava de ti, agora eu tô apaixonada. E eu por você, amiga. Então, assim, que essas mulheres e essas pessoas possam melhorar suas vidas através dos nossos testemunhos, das nossas vidas, para elas verem que existem vidas difíceis, obstáculos, mas para quem quer lutar, para quem quer viver, porque viver, respirar, é o melhor, a melhor dádiva. E também não é fácil. Você sabe fazer uma pergunta pra você? Se eu chegasse pra você e falasse assim pra você, Cris, eu vou te dar 10 milhões de reais pra você amanhã. Você vai ficar feliz? Tem certeza? Lu, vai me ajudar. Mas se você dissesse assim, eu vou te dar teus filhos de volta, aí eu ficava Pronto. feliz. E se eu falar pra você assim, se alguém... Porque geralmente sabe o que as pessoas vão responder? Que é quem não tem as dores que a gente teve? Eu quero. E aí eu perguntaria pra pessoa, e se você souber que amanhã, com esses 10 milhões, em troco desses 10 milhões por hoje, amanhã você não tem mais sua vida e não respira mais? Ninguém vai querer. Não. Então, quando as pessoas falam que dinheiro é tudo, que ter bens materiais é tudo, é nessa hora que você entende. Ter dinheiro não significa poder respirar e ter uma vida. Então, vamos dar valor no que a gente tem, viver o que a gente tem hoje, porque amanhã a gente nem sabe. Verdade. Né? Lu. E a vida continua, e a gente tem que continuar.
Ai, que linda. Cris. Gente, obrigada. Mais um episódio com muito carinho para vocês. Beijos.